Olá, meus irmãos e amigos, eu quero neste momento concluir a meditação da palavra que foi pregada no domingo 5 de maio de 2019 na Família da Fé. E estamos falando a respeito do texto de Efésios, capítulo 6. Eu já tinha mencionado os versículos 10 a 12, quando o apóstolo Paulo fala para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, e nos revestirmos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Sim, o diabo, nosso adversário, com essa hierarquia de demônios que tentam nos afligir, tentam criar circunstâncias, armar ciladas para nós possamos cair na tentação e sairmos da nossa posição em Cristo, de maneira que então tenhamos dado brecha para que o ladrão venha roubar, matar e destruir. Mas o propósito de Deus, por meio de Jesus Cristo, é nos trazer vida e vida em abundância. E por isso, a exortação para nós tomarmos toda a armadura de Deus e ficarmos firmes contra essas astutas ciladas do diabo. E tomando a armadura de Deus, a partir do versículo 13 desse texto de Efésios 6, fala então para nós tomarmos toda a armadura de Deus para ficar firmes no dia mau e depois de vencer tudo, permanecermos inabaláveis. Então, dessa forma, existem sim dias ruins, dias de angústias, dias de medo, dias de ansiedade, de inquietação, dias de preocupações, dias de ataques. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, ainda que as circunstâncias venham contrárias, o diabo use pessoas para nos atingir através de palavras, através de atitudes, de maneira que nós nos sintamos ofendidos e possamos então retroceder na nossa fé. Mas aqui está falando para nós revestirmos de toda essa armadura de Deus para resistir nesse dia mau e ficar firme depois de vencer tudo. Podemos ter a vitória por meio da armadura espiritual, dessas armas espirituais e não carnais. Como o apóstolo Paulo tinha falado em 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5, que embora vivendo na carne, nós não guerreamos com armas carnais, mas com armas que são espirituais e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E por isso, todos esses poderes satânicos, demoníacos, serão vencidos por meio das armaduras espirituais. E por isso, no versículo 14 de Efésios 6, ele fala dessa forma, para a gente estar firme, cingindo os nossos lombos com a verdade e também vestirmos a couraça da justiça. Então, andar na verdade, praticar a justiça, isso faz com que realmente essas armas espirituais possam estar funcionando e desfazendo as armas das trevas, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Então, andarmos com boas novas de paz, entrando nas casas e profetizando paz nas casas, restauração e reconciliação por meio de Jesus Cristo. E fala, versículo de número 16, para tomarmos, sobretudo, o escudo da fé, embraçar esse escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, é exatamente isso que acontecem, as situações de ciladas que o diabo, nosso adversário, prepara para nós cairmos em tentação. E agora aqui existe um outro ataque que não depende de brechas de pecado, mas são dardos, são setas incendiárias que o maligno ataca na nossa mente com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, através de palavras, através de atitude de pessoas, que nós nos sentimos agredidos, ofendidos, através de um ataque contra o nosso corpo, com problema de enfermidade, um ataque circunstancial contra a família, contra as finanças, e nós somos atingidos por esses dados com ansiedade, com preocupação. E aqui está falando dessa forma, para nós embraçarmos o escudo da fé e pela fé podemos apagar todos esses dardos inflamados do maligno. Claro, se damos brecha, caímos na cilada, o diabo, nosso adversário, ruge como leão e tenta nos devorar. Mas nós, nos guardando pelo sangue de Jesus Cristo, confessando os nossos pecados e vivendo em santidade ao Senhor, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, nós saímos das armadilhas, das ciladas e também pela fé. Aí podemos também apagar esses dardos inflamados do maligno, que não depende então de situações de pecado. Todos nós podemos ser atingidos, mas também todos nós podemos apagar esses dardos e sermos mais do que vencedores, por meio de
tomar também o capacete da salvação e protegermos as nossas mentes e os nossos corações com este capacete, para que realmente os dardos inflamados não venham se infiltrar nos nossos pensamentos e isso gere sentimentos e atitudes erradas, pecaminosas ou incrédulas, que muitas vezes nós descaímos da fé. Mas, ao invés de ouvir e recebermos como verdades as mentiras que o diabo profere a nosso respeito, vamos estar tomando o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz Efésios 6:17. Então, com a espada do Espírito, como o Senhor Jesus Cristo fez, ele usou a palavra para atacar o diabo e para fazer com que o diabo retrocedesse, que o diabo o deixasse. Então, quando ele foi tentado ali durante aqueles 40 dias no deserto. Da mesma forma também, usando a palavra de Deus, nós vamos atacar e avançar contra as trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz de Deus, contra a sua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então nós podemos vencer as artimanhas das trevas, ao próprio diabo, resistir ao diabo, ao nós nos sujeitarmos a Deus e a sua palavra. Então vamos resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós. É a promessa que nós temos em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E ele conclui no versículo 18 de Efésios 6, dizendo que nós devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, não somente orando por nós, mas vigiando com toda perseverança. E precisamos ter essa perseverança para realmente andar sobre as águas, segundo a obediência por fé à palavra de Jesus. E com essa perseverança em oração e súplica, orando no Espírito, devemos orar por nós e também por todos os nossos irmãos, por todos os santos, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa devorar. É o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 9. E fala que temos então que resistir ao diabo para ele fugir de nós e também orar para que os mesmos sofrimentos que os nossos irmãos estão padecendo, espalhados pelo mundo, também possam ser vencidos. Todos esses sofrimentos, haver cura, haver libertação e haver um posicionamento de autoridade, de estarmos em Cristo, nas regiões celestiais, governando em vida por meio de Jesus e então resistindo no dia mau, apagando os dardos inflamados do maligno, atacando com a palavra de Deus, porque o diabo fugirá de nós. Se você crer, se posicionar de maneira adequada, se revestir destas armas espirituais que são poderosas em Deus, o diabo vai fugir e nós seremos, em todas as coisas, mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Então, que neste momento, que a graça de Deus seja derramada para que você possa se posicionar e estar em pé na presença de Deus por meio de Jesus Cristo e ser, em todas as coisas, mais do que vencedor. Certamente veremos a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que seja assim.